Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Novamente nós estamos juntos. Isso é dádiva de Deus. Deus tem aí operado, Deus tem feito aí com que nós estivéssemos, nessa manhã juntamente com Ele aí para agradar, o seu santo nome, para que Ele esteja aí operando, de um modo assim precioso, as nossas vidas. Queremos aí colocar a nossa vida no altar desse Cristo da cruz, desse Cristo que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você, e nós só podemos agradecê-lo, pelo milagre espetacular que ele tem aí a cada dia nos honrado, a cada dia feito aí com que nós estejamos mais unidos, um com o outro, e também com ele. Ele é quem tem feito essas maravilhas e nós só podemos agradecê-lo por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja te abençoando. Jaila, seja bem-vinda, tá? Deus te abençoe. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos que estão chegando conosco. Agora, desta vez, Pastor Carlos estará trazendo a lição 2 da Escola Dominical. Amém? Imagens bíblicas da igreja. Eu quero estar orando antes de nós estarmos começando. Amém? Ore comigo para que Papai do Céu esteja nos instruindo aí, abrindo a nossa mente, nos capacitando a compreender o milagre da sua palavra. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos trago, ó Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a compreender a tua palavra, aquilo, Senhor, que está sendo dito, ó Pai. Então, Deus, nos ajuda a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que nós possamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos, sendo usados, Senhor, na pregação da tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então, a lição 2, ela fala sobre as imagens bíblicas, Eu quero trazer o texto áureo diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está este versículo também, uma verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Que bênção, nós vamos ler aqui a leitura bíblica em classe que está em Efésios capítulo 5, do seu versículo 25 ao 32, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Efésios capítulo 5, a partir do 25, diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificar, justificando-a com a lavagem da água. Aleluia. Com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devemos, aleluia, melhor dizendo, versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará um homem a seu pai e sua mulher, ou melhor dizendo, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro 9, 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Versículo 10, vós sois, aleluia, vós que em outro tempo
não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes, aleluia, alcançastes a misericórdia. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, Deus te abençoe, Deus te proteja, um bom dia para ti, para toda a sua família, um feliz domingo. Amém? Glórias a Deus. E vamos à introdução, aleluia, do que Deus tem falado conosco aqui. E a introdução, ela vai dizer desta maneira: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio de páginas no Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto, aleluia, da Igreja de Jesus. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunicam, aleluia, relacionando a função e a habitação dessa instrução criada por Deus. Primeiro, imagens que descrevem um relacionamento. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como da esposa para representar a igreja. Principalmente a igreja é descrita como uma virgem pura, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. 2. A esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida ou vivida a imagem da igreja como esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5, versículo 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a igreja deve ser um parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. 3. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou, Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo o pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo
para o rebanho de Deus. Sinopse 1, essa sinopse ela vai dizer que as imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí, então, fazendo com que nós venhamos aprender, né, de tudo que Ele tem aí, nos instruído, de tudo que Ele tem feito para conosco. Que venhamos olhar para Deus e falar: Senhor, nós precisamos verdadeiramente olhar para Ti, nós precisamos ter um encontro real contigo, porque o Senhor tem admiravelmente cuidado dos teus, e com carinho tão grande, com amor tão assim imenso, que nós ficamos constrangidos. Nós precisamos tirar a dureza do nosso coração, nós precisamos falar: Senhor, coloque em nós um coração de carne, para que nós estejamos indo de encontro ao Senhor. O auxílio teológico diz assim: o relacionamento santificador da igreja. Um povo de Deus é chamado eleito no Novo Testamento, porque Deus tem escolhido a igreja para fazer a sua obra nesta era, por meio do Espírito Santo, que está ativamente operante a santificar os crentes e conformá-los à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Amém? Glórias a Deus. Dando sequência a essa leitura, nós vamos encontrar aqui mais de 100 vezes o povo de Deus é chamado de santos. Santos de Deus no Novo Testamento. Não se entenda as pessoas assim designadas como de condição espiritual superior, nem seu comportamento perfeito ou santo. As muitas referências à igreja em Corinto como santos de Deus deve servir de indício suficiente deste fato. Pelo contrário, ressalta-se novamente que a igreja é a criação de Deus e que, pela iniciativa divina, os crentes são chamados para serem santos. Glórias a Deus. Nós somos chamados para serem santos, separados, e que venhamos então nos santificar para com Deus. Amém? Imagens que descrevem função: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Isaías capítulo 43, versículo 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto, em 1 Pedro capítulo 2, 9, geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo tanto os judeus como os gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita. Amém? E sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes foram formados a igreja de Cristo como os que exercem o sacerdócio real. Em 1 Pedro capítulo 2, 9, essa imagem vem do antigo, sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele faz na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido no novo, na nova aliança. Ali, essa função era reservada
apenas para uma tribo, a tribo de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmo capítulo 141, versículo 2. Nação santa, um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação, um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mas do que uma organização. A igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, primeiramente, porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo humano. Tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Todos os membros cooperam para um bom funcionamento do corpo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, 22, 25. Logo, nenhum membro faz menos, parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio, no corpo, assumindo as funções dos outros, de maneira nenhuma. Amém? Então, um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Amém? Sinopse do texto 2 diz assim: imagem como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e corpo de Cristo, descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Auxílio teológico, o caráter cooperador do corpo de Cristo. Os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união, que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo e tem muitos membros. Assim, é Cristo também, em 1 Coríntios capítulo 12, 12, da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equipar o corpo pelo Espírito Santo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus que opera tudo em todos para o que for útil. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 7, por esta razão, os membros do corpo de Cristo devem agir com grande cautela para que não haja divisão, essa divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando uns dos outros. Nós precisamos ter isso no nosso coração, amém? Então, os cristãos podem ter uma união e uma mútua solicitude, porque foram todos batizados em um Espírito, ou no mesmo Espírito, formando um corpo. A presença do Espírito Santo habilitando em cada membro do corpo de Cristo permite a manifestação legítima desta união. E nós
Agradecemos a Deus por isso. No 3, assim diz assim: imagem que descreve a habitação, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja, ele é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus, conforme está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Amém? Então que Deus esteja aí nos ajudando para que nós venhamos a cada dia prestar bem atenção no que nós estamos fazendo na casa do Pai. O que nós estamos fazendo para estarmos aí nos enchendo de temor, de tremor na presença desse glorioso Deus de Israel. Amém? Então que venhamos olhar para a cruz de Cristo, que venhamos olhar para Cristo, que venhamos falar: Senhor, nós precisamos, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos entrar no Teu santuário, nós queremos buscar a Tua face. Não nos deixe, Senhor, sozinhos, mas que possamos, ó Pai, estar ligados com o Teu Espírito Santo, que Ele venha fazer infinitamente mais. Então, a casa de Deus, a igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Esse conceito da igreja como segundo, ou melhor dizendo, como sendo a casa de Deus, é derivado do Antigo Testamento, em que o corpo, aleluia, o povo de Deus, melhor dizendo, é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade, essa família, uma igreja forte e formada por famílias igualmente fortes. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O universo também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais, esta desestruturação familiar, a recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o seu comportamento na sociedade. Amém? O privilégio de ser igreja, à luz do que estudamos nessa lição. Podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relaciona com um Deus, e por isso ele faz parte do seu rebanho. Segundo a Igreja de Cristo, é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E finalmente a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinopse 3 diz: a imagem como santuário de Deus, a casa de Deus, descrevem a igreja como habitação do nosso amado Senhor. Aleluia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Amém? Então, a conclusão dessa lição, nós aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem
são figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto intelectual como institucional, como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Revisando o conteúdo, de acordo com a lição, como a igreja é descrita primeiramente. Primeiramente, a igreja é descrita como a virgem pura, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O que a metáfora do rebanho de Deus ilustra? É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. O que o Novo Testamento mostra a respeito da geração eleita? O Novo Testamento, ele nos mostra que o Cristo, tanto o judeu como os gentios, foram, aleluia, parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum em Cristo Jesus. O que a expressão corpo de Cristo retrata? Retrata a igreja. Como a igreja é retratada em forma corporativa. Na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário, aleluia, de Deus. Amém? Então nós estamos, aleluia, no santuário de Deus. Nós estamos na presença do Cristo da cruz. Nós estamos nos alimentando, aleluia, desse Deus que tem aí fornecido do seu Espírito sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelos Teus cuidados, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos ajudando a romper com as barreiras, com as situações difíceis. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, dos nossos filhos e filhas, para a honra e glória, Senhor Deus, do Teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço ao Senhor. Amém e amém. Amém. Feliz domingo para a nossa diaconisa Dacília, Marina Salles Andrade, os nossos outros amados irmãos que já estão conosco aqui. Que Deus esteja abençoando a todos nessa manhã, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo esteja sobre ti todos, sobre toda a sua família, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja abençoando a ti, que Deus esteja operando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém. Amém? Abração do pastor Carlos, que Deus esteja te cobrindo, operando sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e até às 19 horas, quando nós estaremos novamente juntos, para a honra e glória de Jesus.